Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais uma reunião da Associação Conecta, tá? Eu me chamo Guilherme Terceiro, trabalho na Marketing Animado. Muitos de vocês aqui me conhecem pelo tempo e história que eu tenho junto da Conecta, tá? E hoje eu venho trazer para vocês aí dentro do conteúdo do escopo de serviços aí da empresa, um pouco sobre copywriting, tá? E os seus gatilhos mentais. Muita gente confunde copywriting com copyright. São coisas diferentes. Copyright, direito autoral, copywriting, técnicas de escritas, beleza? O conteúdo que eu quero passar para vocês hoje, ele não vai ser um conteúdo promocional da empresa, tá? Eu não vou procurar vender nada para vocês, vai ser exclusivamente um conteúdo informativo, um conteúdo com relevância aí para o negócio de vocês, tá bom? Então, quem aqui sabe o que é copywriting? Agora que eu já expliquei, acho que é todos, né? Hoje a gente vai entender como montar um bom texto de vendas para a sua empresa, para o seu negócio, tá? O copywriting, ele necessita de alguns componentes a serem aplicados dentro do texto, tá? Esses componentes são: conheça o seu público, você tem que ter o conhecimento do nicho, do pessoal que você atende. Você tem que provar o que você diz. Então, se você diz que a sua empresa gera resultados de 3.000 seguidores no Instagram em questão de uma semana, você tem que provar isso. A gente vai ver como. Ofereça algo a mais, isso é muito importante, tá? Tanto para os seus clientes como para a sua empresa. E os gatilhos mentais. Então, essas quatro etapas aí, esses 4 componentes, eles têm que estar presentes dentro de um bom texto com uma boa copy, tá? Vamos lá. O que é copywriting e qual é a sua importância no marketing, tá bom? Antes da gente falar de copywriting, eu quero dar um passo para trás com vocês e explicar os propósitos desse escrever. Muitos aqui já sabem os propósitos da escrita, além da comunicação, mas no marketing, a escrita tem como principal objetivo convencer o seu cliente, o seu público-alvo, de algo, seja comprar um produto, uma ideia ou mesmo um serviço que você ofereça, tá bom? E nesse sentido, o propósito da escrita no marketing se relaciona ao copywriting, porque são técnicas, são anos e anos de estudo comprovados que geram resultados aí, tá? Eu vou passar para vocês. O copyright, em sua essência, em sua definição pelo dicionário e pelo mercado mundial, é o ato de produzir textos, sejam eles slogans, sites, posts, e-books, e-mails, etc., com o objetivo de guiar a sua audiência na tomada de alguma decisão. A tomada de decisão pode estar relacionada a uma compra direta, produto, Mercado Livre, etc., tá? E a outra ação que esteja dentro desse processo é vendendo uma ideia ou oferecendo um conteúdo, por exemplo. Para quem acompanha eu nas redes sociais aí, a Marketing Animado, a gente tem postado muitas dicas de copy, a gente tem procurado fazer um trabalho constante, justamente para vender essa ideia para o nosso público de que nós somos autoridade, de que nós somos referência no assunto, tá? Então, eu vou explicar para vocês no decorrer aqui como vocês conseguem atingir esse nível aí de impacto nos seus clientes, tá? Pensando na prática, para que vocês possam aplicar essas ideias ao negócio de vocês, nós aqui organizamos o conteúdo da seguinte maneira, tá? Então, a primeira etapa é o que não é um bom copywriting, tá? Vocês fazem copywriting todos os dias, podem não saber que estão fazendo, mas estão fazendo. Um e-mail que você escreve para o seu cliente, ou um e-mail de prospecção, ou um post na rede social, isso tudo é copywriting, tá? Mas existe bom e ruim. Vamos ver quais são as boas práticas do copywriting, tá? Dentro do nicho empresarial, para que você atinja um público aí de alta relevância para sua empresa. Vamos ver também o que são gatilhos mentais. Isso é essencial que vocês prestem atenção e foquem nessa parte, tá?
5 passos para dobrar as suas conversões nas suas publicações, tá bom? Tanto no Facebook, como Instagram, como e-mail marketing, não interessa a plataforma que você use, tá? E, óbvio, 7 dicas de copywriting para você utilizar aí no seu dia a dia, nos seus textos, beleza? Bom, vamos lá. Começar pelo mal, né? O que não é um bom copyright. Eu separei em alguns tópicos para vocês, tá bom? Um texto pobre e ruim. O que significa um texto pobre ou ruim? É um problema que ocorre muito. Eu tenho, inclusive, um cliente meu que eu vi isso. Ele fez uma publicação muito linda, etapa por etapa no history, mas chegou no último, no chamada para ação, ele colocou uma gíria, ele falou, nós vai. Aí eu falei, não acredito nisso, você perdeu toda a sua tática agora, né? Então, um dos principais fatores é o texto ruim. Vai ser muito difícil você vender qualquer coisa para qualquer um se o seu texto não tiver um mínimo de coerência, se ele apresentar erros gramaticais e apelar para uma linguagem pobre. Então, uma linguagem bem simplória, assim, entendeu? Não de fácil entendimento, tá? Não confunda a linguagem de fácil entendimento com uma linguagem pobre. E não é por acaso que os maiores copywriters da história, eles são escritores, editores famosos, renomados. Então, temos exemplos aí de Stephen King, já fez copywriting, temos exemplos do Warren Buffett, ele contratou um copywriter, esqueci o nome do cara, agora me escapou, mas, cara, gerou milhões e milhões para ele na época. Então, eu recomendo a vocês que, se vocês quiserem copies de qualidade para a empresa de vocês, procure quem realmente entende do assunto, tá? Então, são redatores, são revisores, são pessoas que atuam nesse nicho diariamente, tá? Nós da Marketing Animado, nós estamos iniciando esse processo de copy dentro do nosso escopo de serviços aí, tá? E eu estou, óbvio, nós estamos procurando sempre mais especializações, porque todo dia é uma novidade, todo dia é algo novo que aparece pra gente aí, tá bom? E você tendo essa equipe do seu lado, você evita que muitos erros passem despercebidos e prejudiquem o objetivo do seu copy, que é vender o seu produto, vender o seu peixe, né? Não ter credibilidade, tá? É um outro fator que afeta muito aí nos textos que são produzidos diariamente. Não adianta você ter um texto impecável, sem erro de ortografia nenhum, se a sua empresa ou o seu produto não passa credibilidade para a sua audiência, tá bom? Então, vocês têm que sempre manter a credibilidade em primeiro lugar. Como é que você faz isso? Criando uma relação de confiança com o seu público. Esse tipo de relacionamento não se cria da noite para o dia, entendeu? Então, eu sempre digo para o pessoal, antes de tentar vender algo para o seu cliente, você precisa mostrar para ele quem é você, porque ele vai comprar se ele te conhecer. Não adianta você falar, meu produto é o melhor. Tá, mas quem é você, cara? Qual que é a sua referência? Seu produto cumpre o que promete? Você não tem nenhum comentário, nenhuma indicação de clientes aí. Então, quem é você para me vender algo? Isso é muito relevante, tá? No dia a dia. Vamos passar aí outro. Não dosar a quantidade de informações, tá? Eu vejo isso todos os dias em diversas redes sociais e inclusive de diversos parceiros aqui do Conecta, tá? O que significa não dosar? Aquela frase menos é mais vale para o copywriting também, tá? Então, você tem que procurar fazer um texto sucinto para um público específico. Não adianta você fazer um texto gigante querendo atingir todo mundo, que no final no final dessa sua ação você vai acabar não atingindo ninguém com efetividade. E o propósito do copywriting é ser efetivo, é fazer com que o seu cliente venha até você, porque você é o cara que vai resolver o problema dele. Então aqui está descrito no texto, tá? A sua audiência é formada por diversos subpúblicos diferentes, com os quais você precisará ter diversas abordagens para tentar vender a mesma ideia. Então, se você tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo, usando a mesma linguagem, vai acabar passando uma mensagem genérica para todo mundo e no final não vai dialogar com ninguém. Então, não vai ter a efetividade que você procura, tá? Mais um artigo aí, abusar dos jargões, tá?
A gente sabe que cada segmento, cada profissional aí da sua área tem os seus jargões específicos os advogados têm os jargões de direito, os arquitetos, os termos da arquitetura, mas você tem que tomar cuidado no excesso de uso dessas informações, desses jargões, porque nem sempre o seu cliente que está te vendo a primeira vez, ele está familiarizado com esse tipo de linguagem. Então, de repente, o cara não sabe o que é um AVCB, entendeu? Um termo aí utilizado, um jargão. Então, você tem que ser explicativo, você tem que ser transparente com o seu cliente, tá? Então, use com moderação, tenha sempre o cuidado de explicar os conceitos que você está abordando. Quem faz muito bem esse trabalho, está aqui presente, a doutora Camila, tá? Ela tem um trabalho nas redes sociais dela muito legal, que ela esmiuça mesmo o assunto, do título até as letras miúdas, isso é bacana. Mais uma dica para vocês, hein? Falar somente das características do seu produto e esquecer dos seus benefícios. Então, a gente tem um cenário aqui. O cliente que está vendo o seu texto, que está vendo o seu vídeo, por incrível que pareça, vídeos no YouTube, script de texto dos vídeos são copywriting também, tá? Então, o cliente ele não quer a sua solução, ele não sabe o que você faz, ele está vendo ali na hora. Então, ele não quer saber se a sua solução é a melhor do mundo ou se você é famoso ou não. Ele quer resolver o problema dele. Sua solução vai resolver meu problema? Eu vou terminar de assistir o seu vídeo, eu vou terminar de ler o seu texto. Então, é muito importante você mostrar os benefícios, tá? E não só vender o seu peixe. Então, uma dica boa aí é focar sempre nas vantagens que a solução ou a ideia pode trazer à sua audiência, o seu público, tá? E não muito em detalhes sobre como você opera ou como é feito os processos e etc. Tá? Claro que isso depende do nicho aí, do perfil de cada profissional, tá? De cada empresa. Vamos entrar na parte boa agora, tá bom, gente? As boas práticas de copywriting e por que elas funcionam, tá? Então, a gente já aprendeu o que é ruim, vamos aprender o que é bacana de se fazer, tá bom? Vamos lá. Já conhecemos o que é bom, o que é ruim, mas o que é bom não é exatamente o oposto daquilo que é ruim, tá bom? Então, a gente vai entrar nos detalhes aí sobre o conceito de copywriting, tá? Que é conhecido como escrita persuasiva. Então, é como eu falei anteriormente, a ideia é ser assertiva, é você trazer o seu cliente até a sua porta e comprar o seu produto, tá bom? Porta, site, blog, Facebook, não interessa a plataforma que você usa, tá bom? Você tem que persuadir o seu público. Então, vamos lá. Quais são as armas mais utilizadas na criação de um bom copywriting? Gatilhos mentais, tá bom? Essa é a resposta definitiva. Os gatilhos mentais são a chave para o sucesso de um bom texto. E agora a gente vai colocar para vocês aí a seguir os gatilhos, tá? Então vamos lá. De forma geral, os gatilhos mentais, eles são mecanismos cerebrais que eles têm como objetivo tornar mais rápido o processo de decisão, evitando que isso tome muito do nosso tempo e energia. Então, o que os gatilhos mentais eles operam? Eles operam no sistema límbico do cérebro, e eles fazem com que o seu cliente não fique pensando, eu devo comprar, não devo comprar. Ele olha para o seu texto e fala, caramba, é o que eu estava procurando, eu vou comprar, entendeu? E já vem batendo na sua porta. Então, vamos definir o que são gatilhos mentais agora para vocês, tá? O Robert Cialdini, ele é o escritor do livro As Armas da Persuasão. Eu recomendo esse livro, é bacana para chuchu, podem ler, tá? É um conteúdo bem... não vou dizer leigo, mas é um conteúdo simplificado, de fácil entendimento público, tá bom? Ele descreve que o quê? Que o comportamento humano é governado por alguns princípios psicológicos fundamentais que geralmente nos levam a agir de forma quase que automática. Reciprocidade, aprovação social, afinidade, autoridade, escassez e compromisso. Esses são os 6 principais gatilhos mentais aí que a gente vai ver nessa apresentação, beleza? Afinal, o que são os gatilhos mentais, né? A definição comum dele é que os gatilhos mentais são as decisões que o comprador faz por impulso no piloto automático para evitar a fadiga. Então, como eu já disse para vocês,
É não pensar se compra ou não compra, é ler o texto e falar, ele resolve meu problema, eu vou confiar nesse cara. Essa é a efetividade do texto, do copyright. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso cérebro, ele evita o esgotamento de refletir e pensar sobre cada decisão que faz. E algumas vezes se deixa levar pelos impulsos e pelas escolhas automáticas. Quem aqui nunca viu um comercial da Polishop e comprou um Baby Toner Pro ou um daqueles abdominais lá que você não precisa levantar do sofá, né? É copywriting aplicado isso aí. Então, quais são os gatilhos mentais, tá? Utilizados. O gatilho da reciprocidade, tá? É um princípio psicológico que sugere ao ser humano, todos os seres humanos, eles têm a tendência natural a responder uma ação positiva com outra ação positiva, que é o que a gente chama de gentileza gera gentileza. O gatilho mental da aprovação social, esse é extremamente relevante de você ter na sua rede social, de você ter no seu site, tá? O gatilho da aprovação social, ele conclui que as pessoas, os seres humanos, eles são influenciados por outras pessoas nas mesmas condições que as nossas, entendeu? Então, o que seria aprovação social? Quanto mais pessoas tiverem no seu site, na sua rede social, descrevendo o problema delas e afirmando o compromisso que a sua empresa teve em solucionar o problema dela, a tendência é que você atraia mais clientes para o seu lado, porque a pessoa se identifica com a dor da outra pessoa, tá bom? E aí, nesse ponto, a gente entra na afeição-afinidade, tá? Também é tudo psicológico, é tudo o nosso cérebro que determina, tá? Então, afeição e afinidade afirma que as pessoas tendem a se conectar psicologicamente com quem se parece com elas, seja por causa dos medos, dos problemas, das habilidades e das características similares entre as pessoas. Por isso que é importante aquela parte de comentários, nossos clientes, o que dizem sobre nós, entendeu? Esse é bacana. Continuando aí no que são os gatilhos mentais, o gatilho de autoridade. Isso eu tenho falado com alguns de vocês já há algum tempo, tá? O que é o gatilho mental da autoridade? Sugere que todo ser humano tende a obedecer quem ele julga como superior. Mas não superior por uma questão de financeira, mas por uma questão de respeito. Entendeu? Então, quando você faz a sua cópia, o seu conteúdo ensinando para as pessoas, dando essas informações de graça, as pessoas acabam vendo você com um respeito. Eles falam, poxa, esse profissional, ele tá me ensinando aqui, ó, não tá cobrando nada por isso, mas será que é bom? Vamos aplicar. Aí ele aplica o que você aprendeu e ele vê, poxa, esse cara sabe o que tá falando. Amanhã, quando ele precisar do profissional, ele não vai procurar no Google, ele vai procurar você, porque você é a referência que ele tem como autoridade no assunto, tá bom? Temos o gatilho mental de compromisso e coerência, tá? É o gatilho que defende que quando você se compromete publicamente com algo, a pessoa se sente pressionada a se comportar de modo coerente com a missão que foi assumida. Então, esse é o famoso botão de ação. Clique aqui nos próximos 15 minutos para fazer a compra do curso Vagas Limitadas, entendeu? Então, a pessoa, poxa, eu li até aqui, eu recebi o conteúdo gratuito que ele me deu, cara, eu vou dar o voto de confiança nele aí e vou cumprir a missão de clicar no botãozinho. O gatilho mental da escassez é muito utilizado, 100% utilizado em tudo que você compra pela internet. Aquele reloginho dos cursos online que fica lá, se encerra em algumas horas, é justamente isso aqui, tá? Ele diz o quê? Que é um gatilho mental que é rapidamente acionado quando a gente está em posição de perder algo. Então, o nosso cérebro reage de forma emocional, que é o sistema límbico, tá? Todos os gatilhos mentais, eles atuam no sistema límbico, sempre no emocional da pessoa, do ser humano. E ele tenta evitar essa sensação. Então, isso foi usado, inclusive, pela Elma Chips, no mercado grande, tá? Agora é PepsiCo, né? Eles fizeram um stand com diversos tipos de salgados, diversas informações, e eles viram que não vendia.
Quando eles reduziram a variedade e reduziram a quantidade, vendeu mais do que o esperado. Então eles viram que o gatilho da escassez realmente funciona. Tá? E isso, cara, não sou eu que estou falando, tá? Isso, para vocês entenderem, é uma ciência que existe há mais de 100 anos aí no mundo e foi responsável por gerar as maiores fortunas que a gente conhece aí dos multibilionários, trilionários da Forbes aí, tá? Então, continuando na parte boa do assunto, vamos falar dos 5 passos aí para você dobrar suas conversões, seja nas redes sociais, seja no seu site, seja no e-mail que você manda para o seu cliente, seja no panfleto que você manda imprimir e distribuir na calçada, tá bom? Então, nós temos uma associação, né? A Sociedade Brasileira de Copywriting. O seu fundador foi o Rafael Albertoni, é um grande expert no assunto aqui no Brasil, tá? Ele fez uma apresentação no plenário da RD, para quem não sabe, a Resultados Digitais. É uma empresa muito conceituada no mercado aí. E ele descreveu os 5 principais passos para se obter mais conversões com a escrita da copy, tá? E ele define como a arte e a ciência de criar uma comunicação com o objetivo de gerar uma ação como resposta, que é o cliente comprar o seu peixe. Então vamos lá. Atenção, tá? Esse é o primeiro passo aí que vocês têm que se entender. Para o nosso colega Alberto, é importante ter em mente que a estratégia de conteúdo que você cria, ela precisa ser feita pensando na venda, focando na venda do seu produto e não no conteúdo em si. 80% da força de uma boa copy está nessa etapa. A atenção que você dá na hora de produzir ela. Então, você escreve a primeira vez, lê a segunda vez, revisa a terceira vez, edita aqui, edita ali, até chegar no ponto que você fala, agora tá bom, agora eu compraria o meu produto, tá? Então, tem alguns elementos aí que tem que terem atenção redobrada. O título, que hoje a gente chama de headline, então você vê os vídeos no YouTube, como faturei 30 mil em 7 dias, com aquela thumbnail, isso é headline. Ou então, viva sem pagar aluguel e more na praia. Isso é headline. São títulos que chamem a atenção do seu cliente, tá? Então, outra dica é usar a regra do 1. Não tentar abordar, novamente, né? Não tentar abordar o mundo inteiro de soluções que você oferece, mas sim focar em processos, em etapas para atingir os nichos e as subcategorias do seu público aí, tá bom? Conexão e identificação com a sua audiência, tá? Para que o seu leitor desenvolva uma conexão com a sua marca, o Luciano está aqui, pode corroborar isso, é preciso apelar para o sentimento de emoção. Então, as pessoas se conectam com a marca, elas compram. O ser humano, ele age por emoção e justifica com lógica. Então, mas por que você comprou um notebook novo se o seu funciona? Não, mas eu comprei porque eu precisava, o meu tá antigo, mas na real ele comprou porque ele viu aquele computador moderno, ano 2021, ele falou, nossa, eu preciso disso. Então ele compra com a emoção e justifica com a lógica, tá? Quais são as formas de se fazer isso, tá? Podem ser feitas com histórias e características que o interlocutor tenha em comum com o seu leitor. Então, por isso que conhecer o seu público, a conexão é importante, porque você tem que entender a necessidade ou a demanda que ele procura para que você possa sanar, para que você possa resolver o problema do seu cliente, tá? Então, já que pessoas gostam de conversar com seus semelhantes, né? Isso a gente já falou anteriormente também. Vamos lá. Problema. Um outro passo aí, o terceiro passo para dobrar suas conversões. Um bom texto de copy, um bom texto de venda, ele sempre fala de problemas. Demos exemplos aqui da Polishop. Você pode ver que todo anúncio da Polishop começa: está cansado de sentir dor nas costas? Está cansado de quebrar a mangueira? Está cansado de perder momentos importantes com sua família? Ou está cansado de grudar a panela? Entendeu, né? Vocês entenderam o quesito aí do problema. Então, quando você fala do problema pelos quais você passou ou você já se identificou com o seu público e você fala de problemas
pertinentes àquele nicho, isso gera identificação. E a pessoa também pode olhar para um futuro, entendeu? Pensando, poxa, o cara já passou pelo mesmo problema que eu passei, tem 15 clientes dele aqui relatando os mesmos problemas que eu passei, e eu vou confiar nesse cara, porque ele entende o meu problema e ele entende a solução, tá? Então, o apelo é feito pelo medo, é justamente o medo de não ser compreendido, tá? Vamos lá, a solução. Para todo problema, uma solução. É aí que você dá o pulo do gato e vende o seu peixe com exatidão aí para o seu cliente. A melhor solução para entregar para o seu cliente não é o seu conteúdo, tá bom? É o seu produto. A gente já disse isso lá atrás, tá? Isso quem disse foi o Rafael, ele é o especialista na área, é o presidente da Sociedade Brasileira de Copy, o cara manja muito do que fala, tá? Então, depois que você identifica o problema do seu cliente, o seu texto ele deve informar o que o seu produto pode fazer para o seu cliente. Resumindo, solucionando a dor que ele sente, o problema que ele tem na vida dele. E o último passo, a oferta, tá bom? Muitos copywriters, muitas pessoas que produzem texto, eu inclusive tenho medo, tá? De publicá-los, de fazê-los, de lançá-los, por motivos de descadastramento. O que é o descadastramento? É quando a pessoa recebe o seu e-mail marketing lá automatizado, ele clica naquele botão deixar de receber e-mail, ou quando ele está na sua rede social e ele clica no botão deixar de seguir, e tudo isso influencia nos resultados. Mas ele diz que os textos que tiveram o maior índice de rejeição foram também os que tiveram o maior índice de resultado. Então foram que eles mais faturou, porque é proporcional o índice de pessoas, dos haters e dos lovers, do pessoal que compra, né? Então, na hora de fazer a sua oferta, o Rafael sugere que você dê garantias reais que o seu produto funciona. Então, a garantia que todos os produtores digitais de curso utilizam hoje: receba o seu dinheiro de volta. Sejam em 7 dias, seja em 15 dias, seja em 30 dias, mas eles devolvem o seu dinheiro. Compra, testa, se não gostar, você devolve. Mas aí entra um pulo do gato que eu aprendi, e isso é verídico, tá? Quanto maior o período de garantia que você proporcionar para o seu cliente, então, por exemplo, 7 dias já é um período legal, mas vamos supor que no seu serviço você oferece 30 dias para o seu cliente. Ele vai acabar esquecendo que tem essa garantia, porque mesmo que ele tenha um problema no seu produto, ele não vai trocar garantia hoje, ele vai falar, não, tem amanhã, não, tem amanhã, não, tem amanhã, e quando ele vai ver, expirou o prazo, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. E agora vamos entrar nas dicas de copywriting para vocês utilizarem no seu dia a dia, tá? E eu garanto a vocês, hoje é dia 5/5/2021. Se vocês aplicarem essas dicas, absorverem essa ideia que eu estou falando e começarem a aplicar amanhã na empresa de vocês, na sexta-feira que vem eu quero um feedback de quem está aqui presente, se teve resultado diferenciado ou não, tá? Então vamos iniciar aí as dicas. A primeira dica, revisando para vocês, conheça o seu público. É um dos pontos mais básicos, como nós já falamos anteriormente, de um bom texto de copy. Você só vai convencer o seu público a realizar a ação desejada, seja comprar, seja baixar o e-book, seja fornecer os dados, se você conhece ele, se você sabe o que ele precisa e você entende o linguajar correto de se comunicar com ele, o método. Então, se o público é jovem, é um pessoal de 20 a 30 anos, é um pessoal de mais idade, de 50 a 60 anos, então você tem que adaptar o seu texto pelo nicho aí dos seus clientes, tá bom? Então, para fazer isso, é preciso conhecer muito bem as suas personas, tá? Para quem não sabe o que é a persona, eu sugiro que vocês façam esses exercícios em casa. Para 10 minutinhos ali do seu dia, pega um caderno e começa a escrever. Quem é o seu cliente ideal? Então, você descreve quem é ele, quais são os problemas dele,
o que a sua empresa oferece para sanar esses problemas e como você vai ajudar esse cliente ideal a resolver os problemas que ele tem, tá? Então, isso gera valor para o seu público, tá? O conhecimento dele. Então, eles falam, poxa, esse cara entende exatamente por o que eu estou passando e é nele que eu vou confiar. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso ao menos uma vez na vida. Se não passou, vai passar. Porque os copywriters estão à solta no mundo aí. Então, com essa técnica de conhecer o seu público, você vai poder criar uma copy, um texto que realmente responda às dúvidas e atenda às necessidades do seu público, das suas personas, tá bom? E isso ativa o princípio psicológico da afeição-afinidade, que é o gatilho mental de novo. Então, o gatilho mental ele está envolto 100% na copy, tá? É o braço forte do texto, é esse. Então, próxima dica, ofereça algo a mais para o seu público. Isso é importante também, porque isso dá um engajamento muito grande. Tá? Então, você quer iniciar ou intensificar o relacionamento com a sua audiência, você não começa pedindo para eles as suas informações. Por isso que todo produtor online, digital, ele tem aquele bendito e-book gratuito, entendeu? Então, baixe o seu e-book gratuito e saiba técnicas que vão mudar as maneiras como você fatura na sua empresa. Então, eles oferecem algo gratuito para essas pessoas e que gere valor para elas. Em troca disso, a pessoa te dá as informações dela com consentimento para você fazer o seu mailing, o seu list. Tá? Então, um exemplo aí que eu coloquei é um material aprofundado e de qualidade. Quando você oferece esse material para o seu cliente, eles não se importarão em dar a você algumas informações em troca do bendito e-book gratuito. Doutora Cleide, você pode fazer e-books sobre LGPD, sobre os temas que você domina e fornecer isso para o seu público. Não é uma prática ilegal ou irregular ou algo que vai condenar a sua alma. É algo normal do mercado, aplicado até hoje, entendeu? Então fica a dica aí para vocês. Não se esqueçam de que, para obter o que você deseja, o que você oferece, o seu produto ou serviço, tem que gerar valor para o seu cliente, para o seu público-alvo. Tá? Então não adianta você oferecer um e-book de marketing digital para um cara que quer aprender marcenaria. Não vai dar certo, você não vai conseguir os dados dele. Então, isso ativa o princípio psicológico, o gatilho mental da reciprocidade. Ele está me dando, eu vou dar de volta. Gentileza gera gentileza. Prove o que você está dizendo, tá? Isso é muito importante também. E como que são as provas, tá? A gente tem aí alguns tipos de provas. Prova social, e a prova profissional, tá? Então, prova social a gente costuma dizer que são os comentários dos seus clientes, e a prova profissional são os resultados que a sua empresa gera. Então, planilha, Excel, etc. Entendeu? Então, não adianta você tentar vender um produto, serviço ou ideia para o seu público se você não pode provar o que você está falando, se ele realmente funciona ou não, entendeu? Como já dissemos anteriormente, quem é você para me vender alguma coisa? Por que eu compraria de você? Então, você tem sempre que se colocar do outro lado da tela, tá? Então, se você puder confirmar o que você diz, que o seu produto funciona, que o seu escritório é o melhor em tal nicho, que a sua arquitetura é melhor em tal nicho e etc., os seus clientes passarão a enxergar o que você afirma com outros olhos. E você pode confirmar, você pode provar que você está certo novamente com provas sociais, depoimentos de clientes e com provas empresariais, né? Provas comerciais, que são planilhas, gráficos, demonstrativos de lucro e etc, tá bom? Então, vamos resumir aqui. Ao mesmo tempo que você mostra que outras pessoas estão tendo sucesso com a sua solução, você já se posiciona como alguém que entende do seu mercado, autoridade, e mostra que está fazendo para resolver o problema do seu cliente. Aprovação social e autoridade são os gatilhos mentais efetuados aqui nesse contexto, tá? Então, vamos voltar. Assuma erros.
Esse é principal também, é muito importante, tá? Como diz aí, pode parecer um tiro no pé essa dica, mas na realidade, assumir os seus erros quando aconteceu um imprevisto, ou de repente um erro de comunicação com o seu cliente, pode te converter e muito, tá? Então, ao assumir os seus erros, você acaba criando uma espécie de conexão com o seu cliente, mostrando a eles que, assim como todo mundo, a sua empresa, o seu profissional, ele também é passível de cometer erros, de cometer deslizes. Acontece com todo mundo, entendeu? Mas que a sua empresa ela passa por cima das adversidades, dos problemas, assume a responsabilidade e isso gera uma relação de confiança com o seu público. Poxa, tem um exemplo grande aqui, não coloquei aqui para vocês, mas quando eu estava estudando o material eu vi esse exemplo. Quando teve o Brexit da Inglaterra, da União Europeia, a Irlanda também tentou fazer isso antes. Porém, um site inglês, ele fez uma promoção, uma divulgação para o mailing deles, avisando que ia ter desconto se os irlandeses saíssem do Brexit, só que isso acabou não acontecendo. Então, o que ele fez? Essa empresa ela se retratou com todo mundo, pediu desculpas, assumiu o equívoco na informação passada e ofereceu um bônus de 10 libras em compras para todos eles, entendeu? Que receberam essa mensagem. Então, eles não perderam o mercado, eles reativaram os clientes que haviam sido distanciados e conseguiram um maior engajamento, tá bom? E esse aqui é o gatilho mental da afinidade. Então, você cria afinidade com o seu público, porque ele sabe que do mesmo jeito que ele erra, a sua empresa erra e você erra. Beleza? A quinta dica, ofereça algo limitado para o seu público, tá? Novamente, que a gente já falou do reloginho lá. Últimas unidades, preço promocional, fim de estoque e por aí vai, tá? Então, oferecer o seu produto, o serviço ou conteúdo como algo único e exclusivo criará uma urgência em seu público-alvo, nos seus clientes, para obtê-lo. Além disso, é importante ter o valor agregado ao seu cliente, de forma a oferecer alguma vantagem competitiva e limitada. Então, você pode pôr no seu site, adquira o e-book sobre direito trabalhista ou sobre informações de LGPD, no prazo de 2 horas, coloca a página contando o cronômetro. Você vai ver o tanto de conversão que você vai ter do seu público quando eles atingirem essa página. Porque dentro de 2 horas está disponível. Depois disso, você vai perder a chance, entendeu? Então, vamos lá. No exemplo do e-mails, informa ao seu cliente que você liberou um teste do seu produto de forma gratuita. Isso serve para os produtos que nós temos aqui na associação, tá? Muitos de vocês conhecem. Mas apenas para os primeiros 10 que baixarem um conteúdo específico. Então, você manda um e-mail, poxa, tem um produto aqui e você vai ter altos benefícios com ele, mas para você ter acesso a ele, você tem que baixar esse e-book aqui, e nessa de baixar o e-book, ele já te fornece os dados, tá? Então, não se esqueça de indicar que falta o pouco tempo para que o produto se esgote. Esse é o gatilho mental da escassez, tá bom? A sexta dica de copy, né, é faça o seu cliente concordar com o que você está dizendo. Como é que você faz isso, tá? Como que você acha desse jeito? Se você falar diretamente sobre as características do seu produto ou serviço, é muito provável que os seus clientes não deem ouvidos ao que você está dizendo. Porque você está vendendo um produto, você não está dando a solução para o problema do cara. Agora vem o pulo do gato. Mas se ao invés de você fazer a divulgação do seu produto, você fala sobre os problemas que o seu cliente enfrenta e mostra que você pode ajudar e que o seu produto, a sua solução vai fazer com que ele tenha um resultado na vida dele, no problema dele, isso vai criar a solução que ele precisa e logo vai criar afinidade com a sua empresa e a compra do seu produto, beleza?
Esse é o gatilho mental do compromisso e coerência com seu cliente, certo? E a última dica de copy, que eu gosto pra caramba, é contar histórias, gente. Usem e abusem de contar histórias, mas não histórias... Cara, eu já vi um exemplo de storytelling que o cara usou o conto dos 3 porquinhos, só que ao invés de ser o lobo mau, era o imposto de renda, e ao invés das casas serem de palha, de tijolo e de madeira, eram o imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica e o patrimonial. Então, eu achei muito legal a história que ele contou no vídeo, e com certeza ele deve ter tido muitas conversões nesse quesito, tá? Então, o nome disso é storytelling, tá? Não é uma técnica que é utilizada por acaso. Por meio de histórias da sua empresa ou de seus clientes, as suas personas, os seus novos clientes poderão criar uma identificação com a sua marca, com o seu produto, tá? Compartilhando medos, receios, angústias, desafios e conquistas que eles leem no seu texto ou que eles veem em seus vídeos. Então, é muito provável que outras empresas vejam o valor em determinada solução que você oferece quando percebem que outros negócios passaram pela mesma jornada e obtiveram êxito. Então, a gente volta lá no contar a história do seu cliente. Um exemplo, a Nova Aliança, por exemplo. Pode contar a história da empresa X que estava endividada, que estava devendo impostos, que estava com complicações, mas que procurou a Nova Aliança e que com as técnicas e o profissionalismo e a experiência da Nova Aliança conseguiram recuperar um valor, conseguiram fazer com que esse problema dele seja solucionado, né? Então, esse é o gatilho mental da afinidade e aprovação social, tá? Então, todos esses gatilhos mentais, tudo o que eu falei agora, eu resumi na conclusão aqui sobre o que é o copywriting para vocês, beleza? Uma boa copy tem o poder de criar e influenciar a percepção que as pessoas têm sobre a sua marca. Além disso, também é essencial para a construção de um bom relacionamento com o seu público-alvo, o seu cliente, e influencia em todas as etapas da jornada de compra da sua audiência, desde a descoberta do seu anúncio no Google até a avaliação da sua empresa, do seu produto com estrelinhas no seu site, tá bom? Então, realço para vocês, faça com que a copywriting, o copy dos seus textos, dos seus anúncios, crie uma percepção positiva para o seu cliente. Escolha com cautela a estratégia, a abordagem, o público, o texto, a linguagem utilizada e, óbvio, comprove o valor gerado para o negócio do seu cliente. E é isso, gente. Para mais informações, tá? Mais conteúdos aí para o seu negócio. Quem já acompanha as nossas redes sociais aí, Instagram e Facebook, sabem que a gente está fazendo um trabalho ativo ali de divulgação dessas informações, desse conteúdo aí para vocês. E é só dar o like lá e a gente fica feliz. Gratidão a todos, muito obrigado aí pelo tempo. Obrigado, Guilherme. Foi muito bom, show de bola. Pessoal, perguntas, vamos lá. Perguntas e respostas. Ninguém quer perguntar nada, todo mundo entendeu tudo. Vocês estão bons, hein? Oxa. Eu sei que o conteúdo foi extenso e foi muito texto, mas não tem como eu passar o copywriting para vocês sem entrar no aprofundamento técnico para que vocês entendam, tá? Então eu vi aí que muitos de vocês estavam tomando notas, estavam anotando os pontos principais aí. Muito bacana, tá? Da participação de vocês. E, cara, estou aberto a dúvidas aí, não percam tempo, estou aqui. Ô, Guilherme, esse exemplo que você deu aí do rapaz que escreveu lá, é nós, sei lá o que ele escreveu lá, tal, mas tudo bem. Não significa que, de repente, ele tentou trazer o assunto, falar assim, ó, eu sou jovem, a empresa é jovem, alguma coisa. Assim, tudo bem. Será que ele não tentou fazer isso de um modo errado? Não, porque quando você define o seu público, você começa desde a primeira comunicação a tratar a linguagem. Então, eu vi a postagem dele, cara, ele começou perfeito, ele explicou o que ele tem a oferecer, ele expôs um problema com o português correto, explicou o que ele tem a oferecer, qual que é a solução que ele oferece com o português correto,
criou a curiosidade no público com o português correto, mas chegou na chamada da ação para ir no perfil dele, ele escreveu "nós vai". E aí você vê que não é tentativa de mesclar o público, foi realmente um erro ortográfico, um erro gramatical dele, tá? Seu Roberto, tá respondido, tio? Grande, Guilherme, gostei muito do que você falou, eu acho bem interessante, acho que marketing é fundamental para todas as atividades. Agora, por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho com o Sandro, né? Pena que ele saiu, de prospecção de clientes para o segmento de holding patrimonial. É um segmento voltado para as pessoas mais adultas, de mais idade, né? O jovem hoje ele está comprando o primeiro apartamento, ele está pagando a prestação ainda, então ele não está pensando em inventário, não está pensando em nada disso, né? O que você recomendaria para você poder identificar o real nicho de mercado? Ou melhor, porque o advogado tem um problema também no Código de Ética da Advocacia, a doutora Cleide sabe disso, nós não podemos dar a característica mercantilista para a nossa atividade. Nós não podemos pôr preço, nós não podemos fazer nada em termos comerciais, né? A nossa divulgação tem que ser muito subliminal, tem que ser uma divulgação muito superficial, muito técnica também. Então, a gente está tentando desenvolver um trabalho de angariar clientes nesse sentido, para esse segmento de holding, e a gente está tendo uma certa dificuldade. Você tem alguma dica nesse sentido do que pode ser feito? Não só uma dica, mas como uma indicação de um novo nicho aí para você também explorar, tá bom? Então vamos lá. Como eu sei das leis aí, né, das regras da OAB que elas existem, então realmente é complicado, não é complicado, mas é um pouco diferente a abordagem que a advocacia, a consultoria, ela vai fazer com o cliente. Então você já identificou o público que você atua, que tem interesse pelo assunto de holding patrimonial, que são o pessoal de mais idade, sabe a faixa etária, acima de 50 anos, acima de 60 anos, acima de 40. Acima de 40. Então já é um público que você tem uma linguagem diferenciada do que um público jovem. A dica que eu vou dar para você, para doutoras aqui presentes, é o seguinte: você não precisa entrar em preço, em precificação da sua assessoria, do seu conhecimento, mas sim fornecer conteúdo. Por exemplo, a palestra que o senhor deu aqui para a gente sobre o que é a holding patrimonial, poxa, é um baita de um conteúdo bacana. O senhor pode editar trechos dele ali e jogar no seu canal do YouTube, entendeu? Já gera uma autoridade para o senhor, por mais que pequena. O problema é ficar parado. O importante é começar a se mover, entendeu? E você não precisa entrar em preço. Ah, meu serviço custa X, ou eu dou 50% de desconto. Nem posso. Então, nem podemos fazer isso. A dica que eu deixo para você é identificar, você já identificou o seu público, você disse que são pessoas, empresários a partir dos 40 anos. Então, você tem que ter uma linguagem, uma abordagem específica para esse público. E muitos deles talvez não saibam nem o que é holding patrimonial e nem o que você oferece. Então entra naquele esquema. Quem é você? Isso traz em relação ao inventário. Quem é você? Quem é você para me vender holding patrimonial se eu nem sei quem você é, entendeu? Eu nem sei se você vai dar bonde no meu, você vai dar um golpe em mim e levar meus bens embora. Eu nem sei o que você vai fazer, entendeu? Então, essa ideia de gerar valor, gerar autoridade no assunto é bem interessante. Pega o seu conteúdo que você apresentou aqui, esmiuça ele em trechos, subtrechos, e faz essas publicações focadas nesse público e você vai ver que te dá um resultado, tá? E agora eu vou te dar uma outra dica de nicho para você atuar com holding patrimonial abaixo dos 40 anos, hein? Produtores digitais. Procura esse pessoal que é influencer digital no Instagram, esses vendedores de curso online, porque eles são uma nova geração de milionários. E, poxa, eu tô falando de muitos milhões mesmo, assim, ó. Tem um rapaz com menos de 22 anos aí, é o Jovens de Negócios. Ele tem 29 anos, se eu não me engano, mas ele faz entrevista com esse pessoal aí, influencer, e mostra
o resultado dele. Então, imagina um jovem de 29 anos que está acumulando um patrimônio de 50 milhões em vendas de curso online e ele não sabe como administrar ou ele não tem ideia dos problemas que isso pode acarretar no futuro. Até de proteger isso. Porque a holding patrimonial, ela visa proteger o patrimônio. E aí entra quem? O doutor Roberto, com a sua solução, entendeu? Então você pode atuar em vários públicos, doutor, tá bom? Grande Guilherme. Olha lá, doutora Cleide, ó. Vamos lá, Cleide. É verdade, bem bacana. A doutora Cleide estava rindo a gente conversando aqui, mas é verdade, a gente passa por um perrengue com relação à captação de clientes, que é muito complicado para a nossa área. Sabe, a gente esbarra em barreiras medonhas para isso. Então, o nosso mercado só cresce a função de indicações. Um cliente que indica outro que indica outro, e é assim que a gente vai sobrevivendo. Entendeu? Mas em momentos de crise, em momentos de queda de faturamento, você tem essa dificuldade, você precisa fazer alguma coisa para poder se mostrar, se expor, mas você tem que tomar cuidado porque o código de ética te corta. Então, e aí a gente entra naquela de não colocar preço. Você não precisa pôr preço no seu produto, no seu anúncio, no seu texto. Você só descreve, igual eu falei, a solução. Então, você tem que identificar a dor do seu público, que é perder em ações trabalhistas o patrimônio, ou perder o patrimônio num divórcio, e por aí vai, entendeu? E você cria esse contexto informativo. E isso te gera autoridade, a autoridade te gera cliente, o cliente te gera dinheiro. Resumindo, é bem básico. Vai lá, doutora Cleide, alguma pergunta? Só complementando o que o Dr. Roberto falou, segundo reza a nossa cartilha, a gente não pode dar nem o comando de ação do contate-nos, do comprate-nos, seria só a divulgação do conteúdo, mas sem chamada de ação. Então, aí tem uma dica para você. Ao invés de colocar uma chamada de ação, um botão de WhatsApp ou algo que possa te comprometer com a ordem, para saber mais, acesse o site. Acabou. Dentro do seu site, o cliente vai te encontrar e vai encontrar sua especialidade lá, entendeu? Aí só um ponto aí para o Dr. Roberto e para a Camila. A OAB Nacional está fazendo uma pesquisa pedindo para a gente se manifestar quanto a essas restrições de publicidade. Então, entra lá no site da OAB Nacional e responda essa pesquisa. Respondam, porque para vocês vai ser uma mão na roda gigantesca. É um absurdo essa questão, né? Tem que dar uma melhor. Apesar de que os grandes escritórios vão ter um poder econômico mais forte, mas tudo bem, tá? Mas alguma outra pergunta, seu Marcos? Guilherme, deixa eu agora fazer a pergunta. Tá bom, desculpa. Eu já vi em alguns sites, em algumas redes sociais, não sei se isso entraria no storytelling que você falou, mas o pessoal colocando uma linha do tempo, né? Então, tanto da linha do tempo do profissional até chegar, por exemplo, na linha do tempo do escritório. Você acha isso interessante? Sim, tá. Principalmente em vídeos, tá? Isso se aplica muito bem, você criar esse time-lapse aí do profissional pro escritório, porque isso gera não só ativa o gatilho mental de autoridade para o seu cliente, mas como também o de semelhança. Então, pessoas se conectam com pessoas e o seu cliente vai comprar da sua empresa se ele sentir essa conexão. Então, não precisa entrar em detalhes, mas se de repente ele vê que, poxa, se formou com 23 anos, com excelência e graduação e medalha de honra ao mérito, e tem casos de sucesso aqui expostos na empresa, no site da empresa, isso tudo vai gerar valor e relevância para você, para o seu escritório, tá bom? E fazer essa timeline aí é 100% positiva, pode pôr em prática sem problemas. Legal, obrigada. Nada. Guilherme? Oi, seu Marcos, pode falar. Me tira uma dúvida. Como é que você consegue quantificar ou medir os resultados do storytelling ou do copywriting como um todo? A partir de quanto tempo e como é que você mede esse resultado? Como é que você sente essa conversão?
Hoje em dia, tá? Eu tô há 2 semanas movimentando o Instagram da Marketing Animado, tá? A gente iniciou agora, vocês viram, vocês que estão acompanhando. E eu fui percebendo a evolução na constância das minhas postagens. Então, as minhas primeiras publicações, elas atingiam um público de 20, 30 pessoas alcançadas. A publicação de ontem, do encontro de hoje, ela atingiu 140 pessoas. E dessas 140 pessoas, 30% dessas pessoas não são meus seguidores. Então, elas vieram por meio de hashtags, vieram por meio de curtidas na minha postagem, tá? E eu digo mais, como você sabe quantificar isso, as próprias plataformas fornecem para você. Então, quem tem rede social profissional linkada com seu perfil profissional, com seu perfil pessoal aqui, que gerencia as redes, levanta a mão aí, quem tem? Ninguém? Todo mundo quase, né? Então, tem um site, digita no Google, business.facebook. Tá? É a plataforma de gestão online dos seus ativos de negócios dentro do Facebook. E essa semana eles integraram tudo com o Instagram, então, cara, para você fazer uma postagem é assim, para você medir o seu público é assim, e para você medir... É uma ferramenta complexa, tá? Mas nada que se você investir uma meia hora no YouTube, você não aprenda a dominá-la. Tá bom, seu Marcos? E assim você consegue ter a quantificação desses resultados aí. E eu vi a evolução, eu vi dos meus posts que tinham 20, 30 alcances para os hoje que estão batendo 160, 170. O do Charles Chaplin, que foi enviado semana passada, deu 176 no Instagram e 124 no Facebook. O do Woody Allen, dessa segunda-feira, já está batendo quase as 200 pessoas no Instagram, entendeu? Então, você consegue ter essa métrica aí de resultados. E, claro, você vai aprimorando, seguindo as dicas que eu passei aqui, vai aprimorando o texto, adaptando a linguagem, adaptando ao seu público e vai melhorando, tá? Respondido, seu Marcos? Sim. Solange? Solange já gosta. Parabéns, Guilherme. Bem legal aí sua palestra, viu? E deixa eu fazer uma curiosidade, não sei nem se está muito relacionado ao que você colocou hoje, mas a questão dos seguidores, né? Que nem a gente tem lá o Instagram e a gente vê que é diretamente proporcional, quando você não é famoso, é inversamente proporcional o que você segue com quem segue você. Tem pessoas que seguem você que parece que é para você retribuir, né? Aquela questão de você estar retribuindo a pessoa e segue, e eu vejo muito isso. Então, pessoas que têm vários seguidores, geralmente eles têm o triplo que segue, né? Que está seguindo. Então, é uma coisa... E você não consegue acompanhar, né? Tudo que o pessoal vai postando. Você começa a seguir, eles vão postando, você vai vendo tudo aquilo. Você não consegue acompanhar muitas vezes, né? Então, aí entra a pesquisa de público e horário, tá? Eu reparei que as minhas postagens, elas têm uma efetividade maior quando eu posto à noite. Quando eu posto 8, 9 horas da noite. Não sei se é porque o pessoal ou tá no ônibus indo para casa, atualmente não por causa da pandemia, ou porque eles estão no sofá mexendo no celular, então eles estão rolando o feed, ou eles já estão deitados na cama mexendo no celular ainda e aparece a minha publicação lá, entendeu? E quanto ao que você falou de seguidores, esse lance de seguir em troca de ser seguido é válido sim, mas é válido com qual comportamento? Gerar tráfego orgânico para sua rede. Então hoje tem muitas empresas aí vendendo seguidores no Instagram, inscrições no YouTube, Facebook, etc. Só que a maioria desses sistemas, eles utilizam bots. Então não são pessoas reais que vão se interessar em comprar o seu produto algum dia. É só número, é só para encher linguiça, literalmente, entendeu? Então, uma técnica assim que eu já vi muita gente falando de usar, quando atinge cerca de 500, 600, 800 pessoas organicamente, naquele trabalho de formiguinha, divulgando, fazendo anúncio,
aderindo ao público, depois que você tiver esse número de 600, 700, você pode até comprar um impulsionamento de 1.000, 2.000, 3.000 na sua rede social. Vão ser bots, mas vão te gerar volume. Só que esse volume que não vai interagir com o seu produto vai ajudar pessoas que não conhecem você a olhar para sua rede e falar, poxa, ela tem 5.000 seguidores, aí ele vai entrar na sua rede. Aí ele vai ver as suas publicações lá, vai ver o tanto de views que tem, o tanto de curtidas, o tanto de pessoas que comentaram, e isso só é possível no tráfego orgânico, não nesses bots, entendeu? Por isso que é bom você gerar um público já organicamente, para depois, se quiser gerar volume e falar, olha, meu Instagram é top demais, eu tenho 5.000 seguidores aqui, mas você sabe que vai ter 800, 600, 1.000 pessoas reais vendo o seu conteúdo real e interagindo com a sua empresa real, entendeu? Certo? Mais alguma pergunta, gente? Creide, vamos lá, Creide. Qual a constância de publicações que você recomenda, Guilherme? Todos os dias. Não é muito? Não. Quer uma dica? Tira um domingão, final de tarde, ou uma segunda-feira pela manhã e cria todo o seu conteúdo que você quer postar. E nessa ferramenta que eu passei para vocês, vocês conseguem fazer o agendamento desse conteúdo. Então vocês agendam um para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta, um para sábado, um para o domingo. Você não precisa nem abrir o seu computador que ele vai ser postado automaticamente. Antes de desligar, gente, foi muito bom. O Luciano tem uma pergunta, tio. Pergunta, Luciano. Eu vi sua mãozinha lá, não tinha visto, vi agora. Vamos lá. Tudo bem, Guilherme. Parabéns, Guilherme, pela palestra. Eu também sou, você sabe como você me conhece, eu sou fascinado por esse assunto. Eu acho que o copywriting, ele é se não a primeira habilidade, se não uma das primeiras, a principal habilidade que todo empresário, empreendedor, gestor de negócio tem que ter. Porque o copywriting, ele é a arte de escrever e de persuadir para gerar resultado. Então, ele não serve só para um site ou para um post, serve para tudo. Se você for fazer um pitch de venda, você vai usar copyright. Se você for dar uma palestra, copyright. É sempre a mesma estrutura, né? E gera muito resultado. Queria só dar uma contribuição, Guilherme, respondendo um pouco que o Marcos, né, ele perguntou, né, referente à mensuração. Uma forma da gente mensurar e perceber o poder do copywriting, como o Guilherme muito bem apresentou, é você, por exemplo, primeiro criar o hábito de mensurar os seus resultados em todos os seus pontos de contato. Então, por exemplo, quais são os seus canais de venda? Eu tenho o site, eu tenho um e-mail marketing, eu tenho um time de vendas. Quanto que naquele mês aquele site me gerou resultado? Então, você tem que aprender a mensurar esses resultados. Então, quantas pessoas chegaram até meu site, por exemplo, se eu vendo serviços, quantas entraram em contato comigo, quantas oportunidades foram geradas e quantos negócios eu fechei aquele mês. Fazer essa análise com todos os canais de comunicação da tua marca, do teu negócio. E aí o que acontece? Vamos supor, você pegar o exemplo do site, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser, por exemplo, um pitch de vendas para um time de vendedores, tá? Você tem lá o copyright do teu site, todo o texto está no teu site. Já tem mensurado, eu fecho, sei lá, 1% das minhas vendas vem a partir do meu site. Esse 1% representa R$1 milhão, por exemplo, dentro do meu faturamento mensal. Eu estou falando de exemplos práticos e reais mesmo, tá? Que eu já vi isso acontecer na prática. Uma simples mudança de texto no teu site pode converter de 1% para 2%. Você fala assim, nossa, só 1% de melhora, pô, 1% representa 1 milhão do faturamento, dobrou, né? É 1 milhão a mais no bolso no mês. Então, assim, é absurdo o efeito do copywriting, muito bem feito, como o Guilherme bem disse. Assim, é impressionante, a gente vê isso diariamente, vale a pena estudar, ou estudar ou contratar uma pessoa como o Guilherme para desenvolver esse trabalho. Eu quis abordar esse assunto aqui para vocês, principalmente, tá? Porque é o pessoal da velha guarda.
Então, hoje em dia, a gente está sendo bombardeado todo dia, aparece um anúncio de copywriting vencedor, de fature 30 milhões, de trabalhe sem sair de casa, de trabalhe na praia. Então, eu quis trazer isso para vocês, por isso que foi um pouco extenso e complexo, porque são texto, é um conteúdo muito bom e efetivo, que se bem aplicado, bem trabalhado, os resultados vêm automaticamente. Então, vai estar disponível no YouTube, tanto no YouTube do Conecta, como no canal da Marketing Animado. Em breve eu ainda estou ajustando equipe, estou ajustando o local aqui, vai ficar muito bacana. Assim que estiver pronto, a gente faz um open house para os conectados conhecerem aqui, uns canapézinhos, se pá, uns birites. A Elis vai me ajudar nessa parte aí da estrutura do evento, aí, ó, tá vendo? E muito obrigado a todos, viu, gente? Alguma pergunta a mais? Obrigado, gente. Mais alguma pergunta? Eu vou deixar duas coisas. Parabéns, Guilherme. Eu vou deixar duas coisas aqui para vocês. Primeiro, o Wellington Jorge não está aqui hoje, então eu vou falar para vocês. Os juros aumentou para 3,5% ao ano, tá? A Selic aumentou hoje. E o Biden fez um discurso histórico agora que ele está apoiando a quebra da patente das vacinas. Tá? Então, isso é importante nesse momento, principalmente na hora que a China estourou tudo lá. Tá? A China não, a Índia, né? Então, valeu a pena. Tá? Então, muito bom, Guilherme. Obrigado. Gente, boa semana aí, bom final de semana para todo mundo aí. Bom Dia das Mães para as mães, né? Domingo, o Gutierrez tem que comprar 2 presentes, que é aniversário da Adriane também, Dia das Mães, então azar dele e parabéns para as outras mães, tá? E quem puder dar um abraço nas mães será sempre bem-vindo, né? Um abraço, gente. Tudo de bom. Obrigado a todos. Tchau, obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. Gui. Diego,